seu depoimento anterior, o senhor declarou ainda que o objetivo do pagamento da vantagem a Ezequiel seria intermediar, junto ao então presidente da Assembleia, a aprovação célere do projeto de lei, dispensando-se o trâmite comum do regimento interno da Assembleia. Por que o ex-governador viu a necessidade de se articular a intervenção do presidente da Assembleia, se a própria líder do governo, Larissa Rosato, tinha o poder de solicitar a reunião de líderes com esse propósito? Por que se articulou, qual é o interesse em se articular esse contato com então, o presidente da Assembleia, se a própria líder do governo na Assembleia poderia solicitar essa tramitação séria? A leitura que o governador teve à época, então o governador Iberê, era que, primeiro, nós tínhamos já a base do governo que, por óbvio, ia votar a favor da mensagem encaminhada pela governadora, né? E segundo, o porquê se foi Larissa e não Robson. Larissa sequer foi cogitada, tá? Por Iberê. Iberê nunca cogitou, vamos falar com Larissa ou vamos falar com Sandra, enfim. Não, ele pensou em Robson porque Robson, por ser o presidente da Assembleia, ele, na verdade, ele convocaria a reunião com o cargo de presidência, né? Com a liderança que a presidência traz. Larissa convocar isso e pegar líderes da oposição ao governo para convencer, ficaria difícil, até porque naquele momento tinha um racha político entre o pessoal de Robson e o pessoal de Vilma, que o preteriu na disputa para o governo do estado e lançou Iberê. Então, tanto o Robson quanto os outros líderes, Robson como presidente quanto os outros líderes, não tinham capacidade de unir a Assembleia de uma forma que garantisse a fácil e rápida tramitação. Porque assim, eu não sou especialista em processo legislativo, mas ao que eu sei, para você conseguir a dispensa de tramitação de uma lei, precisa ter a unanimidade do colégio de líderes, né? E aí, por exemplo, se uma liderança contrária ao governo dissesse não, eu não dispenso, o processo não seria dispensado a tramitação e não daria tempo, né? Porque assim, a grande pressa nossa era de aprovar rápido a lei para poder lançar o edital, para poder haver tempo de construir as bases ainda no ano 2010 e iniciar o processo no ano 2011. Como deu tempo, as bases foram construídas, tal, só que aí teve a entrada de Rosalba e teve todo o desenrolar, né? Mas a nossa leitura era que, se não for aprovado, aliás, se não for assinado o contrato até abril, maio, vai ficar muito complicado de construir 15 centros de inspeção para iniciar no ano 2011. Então precisava dessa dispensa de tramitação, porque assim, correto seria passar pelo menos pela Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Constituição e Justiça, né? Então foi dispensado essas duas comissões e foi diretamente votado pelo plenário. O senhor presenciou a reunião desse colegiado de líderes? Não, eu ficava monitorando isso através de Ezequiel, que me passava as informações. Até porque não, né, tinha a ala do governo e a ala contra o governo, então não ficaria uma situação complicada eu participar, né? O projeto foi aprovado no mesmo dia? Como eu disse antes, teve uma primeira votação, houve um pedido de vistas. Quando teve esse pedido de vistas, eu não estou lembrado, mas eu acho que foi do então deputado Álvaro Dias. Acho que ele era deputado, foi um pedido dele. E pelo que eu soube depois, foi a pedido de Gustavo Carvalho e de Valber Júnior. Por que eu disse que eu soube depois? Porque eu fui até a vice-governadoria quando houve esse pedido de vista para informar a Iberê o que é que tinha acontecido. E quando eu estou conversando com a Iberê, chega na vice-governadoria Valber na vice-governadoria, não lá no centro administrativo, que fica fora do centro administrativo. E quando voltou a despachando lá? Quem? Em dezembro de 2009, sim, porque ele era o vice-governador, ele não tinha assumido ainda, né? Então, eu estava conversando com o Iberê, e aí na sala ao lado dele... O decreto é que foi assinado no final do outro ano, não é isso? Não, tem um decreto depois, porque é o seguinte... Quando ele era governador. Quando ele era governador, mas é porque assim, o edital de licitação, ele previa que a empresa poderia construir os 15 centros para funcionar no primeiro ano,
ou construir, acho que eram 10 centros e 5 para funcionar só em 2012. Era uma escolha da empresa. E aí, como as obras ficaram avançadas e o decreto não deixava isso muito claro, se ia ser toda a frota ou só daquelas 10 bases, mas as obras já estava tudo praticamente pronto, aí eu pedi ao governador, é bom regulamentar isso aqui através do decreto. Aí foi feito o decreto. Em dezembro. Da ampliação da frota. Não era ampliação, era só antecipação. Que era o seguinte, a empresa, era um critério de pontuação. Se a empresa se comprometesse no ano 2011 estar com uns 15 centros, ela ganhava tantos pontos na licitação. E nós nos comprometemos a isso. Só que como a licitação ela acabou, sempre atrasa uma coisa ou outra, impugnação, essas coisas, a gente achou que não conseguiria fazer os 15. Aí foi feito um decreto, né, para, conforme edital, fazer os 10. Só que aí a gente conseguiu, aí foi feito outro decreto para dizer, não, então tá, conforme foi a proposta lançada na licitação, né, a partir de 2011 será os 15 centros e não só 10. Não vou me lembrar o número correto, tá? Estou dizendo 15 é o número correto de centros, mas não me lembro se eram 10 ou se era 9. Segundo o Ezequiel que me informou, voltando à reunião do colegiado de líderes, o presidente da Assembleia participou da reunião do colégio de líderes? Ah, sim, foi ele que convocou. Ele convoca ele convocou. E preside. Eu não sei como é a tramitação disso, mas o que eu vou dizer nas palavras que Ezequiel me disse. Falei com o Robson, passei o assunto para ele tratou, já conseguiu convencer os líderes, aí a gente pode botar em votação, Jorge. Vai ser dispensada a tramitação. E vai para a votação. Olha, não, provavelmente essa conversa com esse detalhamento tenha sido pessoalmente. A gente se ligava e marcava encontro e tratava da tramitação, né, nessa época. Teve um primeiro encontro com Ezequiel, você disse que foi através de Joca. Isso, Joca, eu não me lembro se no primeiro o Rousseau estava ou no segundo, porque eles também são amigos, eu sou o Joca. Então na gravação que eu dispus aí, Ezequiel se mostra preocupado com o Rousseau e fica de arrumar um cargo para ele, né? Eles se conhecem de longa data. Certo, mas presente com Ezequiel, presenciou sua conversa com Ezequiel. Joca presenciou e depois Rousseau também, em outros momentos. Você disse que nesse primeiro encontro você se apresentou, explicou Isso. A importância do projeto. Isso. E aí já nesse primeiro encontro ele solicita 500 mil? Ele solicita dizendo que não tinha como fazer esse trabalho de convencimento e tal, sem ter um dinheiro para ajudar. Já nesse primeiro encontro, porque eu venho, vamos dizer, recomendado do governador, do primo dele, e com outro primo dele que é Joca, né? Então eu não era uma pessoa que estava chegando ali no gabinete dele simplesmente para uma conversa institucional. Exatamente isso, como eles têm um parentismo. Tem uma atuação política no Trairi e em Currais Novos, né? Uma atuação conjunta. Era possível que Ezequiel já estivesse previamente combinado com o Iberê, com o Joca e com o Rousseau, para, vamos dizer, lhe morder em mais dinheiro. Você chegou a pensar nisso em algum momento? Não, confesso que não. Porque assim, já era tantos benefícios que eram dados em relação à perspectiva futura, que a partir do ano 2010, mas já começamos a conversa em 2009, entre Iberê, eu e o Joca, sobre o Instituto, né, sobre os registros, e ali já se dizia, quando eu assumir, você passa parte do que está pagando a Vima, a Laura, o governo e tal, né, porque já sabia quanto era mais ou menos. Então, assim, acho que era uma aposta... Desculpa, da outra vez que foi colocado aqui, eu acho que houve um intervalo, o senhor tinha narrado, que houve um intervalo em que Ezequiel primeiro pediu para pensar um pouco e depois veio com a proposta. Não, esse daí é entre 500 e 300. Ele pede 500, aí 300, aí ele vai, porque eu acho que ele deve ter consultado alguém no primeiro encontro. Aí foi consultar alguém. Que segundo ele era Robson, né? Sim. Agora, ele pede um valor sem ter falado com Robson, ou já tinha falado, que pelas minhas costas pode ter sido, aí você está dizendo,
Iberê, Joca pode ter falado com ele já está articulado com o Robson. O que ele não me causou essa impressão, ou não quis me causar essa impressão no primeiro encontro. Né? Ou seja, ele teria que consultar Robson para depois dar o ok, né, no trabalho. Certo. Então ele já chega com uma proposta de 500 mil. E aí eu faço as ponderações de que aquilo é uma expectativa de direito, eu posso aprovar. Aí eu pergunto, quando foi feito olha, isso que eu estou trazendo aqui, eu preciso que isso seja aprovado com urgência, com dispensa de tramitação. Ele já sabia que o assunto está sendo tratado ia ser exatamente esse. O da inspeção? Sim. Não, eu fiz as apresentações, disse quem eu era, que a gente estava com esse projeto para o Não, Estado. estou dizendo antes dessa apresentação. Não, acho que não, porque quando eu me apresentei... Líder ter avisado, olha... Ah, não, isso eu não sei. Joca ter avisado. Não. Eu quero saber o seguinte, se Ezequiel... Já tinha as informações antes de isso. O primeiro contato foi com você. Aí ele lhe ouve no mesmo dia e digo 500 mil. Meu preço é esse. Aí você... Não, na verdade ele disse que precisava de um valor, que seria de 500 mil, para poder trabalhar. Depois de lhe ouvir, palestrar... Depois de conversar, foi uma conversa longa, eu fui falar na mesma data. Na mesma data. Isso na Assembleia? Isso na Assembleia. Os dois encontros primeiros, que foi o primeiro e o segundo que foi para bater o martelo, se deram na Assembleia. No gabinete dele, na Assembleia. Isso com um projeto de lei já encaminhado. Eu não me lembro se já tinha sido encaminhado pelo governo ou se a gente teve essa conversa para poder mandar do gabinete civil para lá. Aí tem que ver as datas, né? Porque já faz algum tempo, eu realmente não me lembro. Os projetos já tinham chegado na Assembleia ou se ele estava, vamos dizer, a Casa Civil estava segurando para depois dessa conversa mandar.